Bem, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor, shalom, shalom, shalom. Estamos de volta com nossas aulas do ensino do curso intermediário. Essa é a aula de ética cristã. Na aula passada nós falamos sobre o conceito de ética, desculpe, as diferenças entre ética e moral. Vimos isso bastante detalhado. Falamos também que a ética está em todo o segmento profissional. Não existe uma categoria profissional no Brasil reconhecida pelo Ministério do Trabalho que não tenha o seu código de ética. E também o servo de Deus, a igreja, a eclésia, tem que ter o seu código de ética, não é isso? Nós falamos do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. O curso é o curso intermediário de teologia. Tem o básico de teologia com 36 matérias. O intermediário tem 18. E depois o bacharelado livre, que tem mais 12, 10, 9 práticas e mais 9 teóricas e 3 práticas. Nós estamos falando do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nós estamos aqui desde 92, ensinando e aprendendo teologia. Na aula de hoje, sobre ética cristã, nós faremos a seguinte abordagem: mostraremos as posições filosóficas existentes sobre a moral. Vamos detalhar um pouco agora as posições existentes sobre a moral. Dentro da ética, já vimos na aula passada que a ética estuda a moral. Ela trabalha em cima da moral. Ela é o modo de ser da moral, é a prática da moral. Vamos ver então, segundo o nosso livro-texto, do nosso pastor Valdeir de Souza Contaifer, baseado no livro do Norman Geisler, Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, da editora Vida Nova. Nós vamos ver que existe, primeira posição filosófica existente sobre a moral é o antinomismo. Anti é um prefixo latino que quer dizer não, negativa, não. E nomes, nomos elei. Então essa primeira categoria de posição filosófica, ela não há normas. Eles entendem que não há norma. Há quem pense que a verdade sobre a questão ética é que não existe norma. Não tem norma. A norma é feita na hora pelo sujeito. Não há uma lei moral objetiva que guie as ações humanas, né? Pensa-se que as normas morais são apenas questões emocionais, depende do emocional, depende da pessoa, ou que são tão subjetivas que não podem realmente ser aplicadas. Portanto, para quem pensa assim, mentir não é certo nem errado, né? É uma forma de antinomismo, uma das formas do antinomismo é a linha chamada emotivismo, cujo expoente maior foi o filósofo Ayer. Ele disse que era necessário restringir as questões metafísicas por não poder ser inferida legitimamente. Então tá, essa primeira antinomismo, quando não há normas, é que a pessoa vai agir de acordo com o consciente dela naquela hora. De acordo com a fundamentação que ela teve até aquele dia, do meio ambiente onde ela veio, da família onde ela veio, da escola onde ela veio, ela vai ter uma resposta para aquilo que foi apresentado diante dela. Então trata-se apenas de sentimentos de quem fala, não há, portanto, normas universais válidas. Essa teoria ela é defendida pelos seguintes expoentes: Kierkegaard, que é famosíssimo, Nietzsche, muito famoso, e Jean-Paul Sartre. É os três que apresentam esse dado aí, né? Uma segunda posição, então, filosófica sobre a moral é o generalismo. O nome já diz, generalismo general, tudo geral, né? Não há normas universais, tudo é geral. Defende que realmente não existem regras universais, porém pensa ser possível estabelecer regras morais que tenham aplicação geral. Então é uma coisa que vale, que funciona para tudo, né? Em qualquer segmento, em qualquer lugar, é uma regra geral para todos, né? Procura responder a pergunta: o que trará o bem para a maior quantidade possível de pessoas? Assim, a ação de alguém não é julgada pelo fato de ser boa ou ser má. Quem quebra uma regra assume o risco de fazer algo que trará prejuízos sociais. O julgamento se dá em virtude da análise de resultados que podem ser absolutos ou não. Quando falamos de absoluto, quer dizer que é a verdade absoluta, uma coisa que não depende de ninguém. Deus é um ser absoluto, não depende de ninguém. Eu sou relativo, dependo de minha esposa, depende de minha mãe, depende de trabalho, depende de escola, então relativismo. Então a segunda posição sobre nosso estudo aqui, sobre as posições filosóficas sobre a moral, é que no caso, primeiro, não há norma, né? Agora, a coisa é geral, não há normas, generalismo, tudo geral, então não há normas universais. Terceiro é o situacionismo, que é um contraponto a esse segundo, né? Porque o situacionismo é exatamente o contrário disso. Depende da situação, valor da norma. Depende da situação, o que você vai fazer pode ser considerado moralmente correto ou não. Então essa linha de pensamento defende que há apenas uma lei universal, amor.
Então, o negócio está situado entre o legalismo, que é leis para tudo, legalismo é lei para tudo, e o antinomismo, não tem nenhuma lei. Esses são os antônimos, né? Um é antônimo, um tem lei demais, o outro não tem lei nenhuma. O grande defensor do situativismo é o Fletcher. Para ele, só o mandamento do amor. Tudo é baseado no bom, tudo é baseado no amor. Então, essa ideia dele é o seguinte, depende da situação. Situacionismo é aquela situação que a pessoa vai tomar uma posição de acordo com o que ela tem em mente. Quarta posição filosófica existente sobre a moral, sobre os costumes, as práticas, os regramentos, né, que é a moral, é isso. É absolutismo não conflitante. Quer dizer o quê? Há muitas normas universais não conflitantes. Crê que há uma pluralidade de normas e que não há conflitos entre elas. Cada norma abarca a sua própria área de experiência humana e nunca entra em conflito real com a outra norma absoluta. Os maiores expoentes desse pensamento é o Platão, quando fala das formas universais, e o Kant, com seu imperativo categórico, né? Essa categoria, então, ela é absolutismo não conflitante. É absoluto, mas, na verdade, se for analisar bem, é relativo, né? Porque não conflita. O absoluto ele não quer saber se vai ter conflito ou não. Deus é Deus. Se você não crê em Deus, o problema é seu. Mas ele é Deus, ele existe. Se você não crê que ele existe, é ateu, então é relativismo. É absolutismo não conflitante. Há muitas normas universais, mas uma não conflita com a outra. Se vendo que não tem muita bagagem para isso, né? A quinta posição filosófica sobre a moral é absolutismo ideal. É aquilo que pode acontecer. Há muitas normas universais conflitantes. Se a outra falava que não tinha, essa categoria já acha que tem. Ideal, quer dizer, depende daquilo que encaixou no que estava pensando. Existem muitas normas e nenhuma delas deve ser quebrada por ter caráter universal. Idealmente, não há conflito entre as regras, pois cada um possui sua própria esfera de ação. Então, a mentira, por exemplo, se relaciona com a esfera da verdade. O roubo com a propriedade. O adultério com o casamento. E por aí vai, né? Por aí vai a coisa. É possível que se o homem não tivesse pecado, não existiriam os conflitos morais, né? Então, a norma no jardim do Éden, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É a sanção. Para toda transgressão tem a sanção. Então, a moral era essa. Não comer. A ética foi qual? Foi como Adão praticou aquele ato. Ele fez uma coisa que não era moral, né? Imoral. Porque ele aceitou o convite de Eva e comeram e quebraram o mandamento, quebraram a norma, quebraram a regra, quebraram a moral, que é o preceito, a regra, não é isso? Os reformadores protestantes trabalharam com o conceito da depravação humana. E Lutero dizia, ainda que nenhum pecado propriamente dito esteja presente, o estupim do pecado original impede a entrada no reino do céu. Outro posicionamento sobre a moral, outra posição filosófica é a do hierarquismo. Hierarquia quer dizer degraus, né? Ascensão. As normas universais são ordenadas num crescendo, né? Quando as normas colidirem, deve-se preterir a norma inferior para resguardar a superior, né? Não é que a pessoa torne-se indesculpável, mas que tem isenção de norma inferior diante do dever superior. Os bens cedem lugares aos bens maiores. Nessa posição, a escala de valores obedece a seguinte ordem. Primeiro, as pessoas são mais valiosas que as coisas. Isso é a verdade, né? Segundo, a pessoa infinita é mais valiosa que a finita. Então, Deus é mais valioso do que nós somos finitos. A pessoa completa é muito melhor do que a incompleta. A pessoa real tem mais valor do que a potencial, que já vai ser, né? O médico, quando diante de uma escolha entre a vida da mãe e a vida do feto, deve escolher a mãe. A questão ética médica, né? Pessoa em potencial é mais valiosa do que a coisa real, né? Muitas pessoas têm que ser mais valorizadas que poucas pessoas. Atos pessoais mais valorizados que atos particulares. Então, nós falamos nessa aula de hoje sobre as 5 principais posições filosóficas existentes sobre a moral. O que é moral? Moral não é ética. Moral é o preceito, é a regra, o costume. E a ética é a maneira de proceder, é o ato de ser, é o modo de ser, a postura daquilo que é moral ou não. É isso? É a prática da moral. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.